Olá, graça e paz, que a graça do nosso Deus e as bênçãos do Senhor estejam repousando sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Amém? Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Que fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que diz o seguinte: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco a um lugar deserto. Amados, eu quando estava meditando a palavra do Senhor e veio essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, antes disso acontecer, antes desse milagre acontecer, Jesus, ele convidou os seus discípulos a ir a um lugar deserto e repousar, né? Diz a palavra que os discípulos chegaram para Jesus e começaram a dizer a ele o que eles tinham feito, o que é que eles estavam ensinando. E Jesus disse: vamos para um lugar deserto, vamos repousar um pouco, porque vocês estão cansados. E diz a palavra que no versículo, ainda no versículo 31, né? Diz que as pessoas iam e vinham e não tinham tempo para comer. Como é que estava a nossa vida antes dessa quarentena? Será que estávamos que nem essas pessoas? Iam e vinham e não tinha tempo nem para comer? Eu vou dizer, minha situação estava igualzinha, né? Corriqueira, muitos afazeres, e quando eu ia parar para comer, eu não comia tão bem assim, não degustava tão bem o alimento, porque eu tinha que retornar aos meus afazeres e tinha horário. E o tempo de meditação e de busca da palavra de Deus, ela era bem restrita, né? Era pouco comparado ao que eu fazia, né? Com os corre-corres da vida, né? Com os corre-corres da vida, era uma forma que eu não parava. E aqui a situação dos discípulos era semelhante, né? Era uma situação semelhante. E Jesus disse: olha, vamos ir para um lugar à parte, deserto, deserto, para repousarmos um pouco. Quem sabe Deus permitiu tudo isso para a gente repousar um pouco e conversar com Ele. É uma reflexão muito poderosa. Antes de um milagre acontecer, Jesus pediu para que os discípulos repousassem um pouco e conversassem com ele para um lugar mais reservado. Deus está chamando as famílias, está chamando a sua igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, para um lugar mais reservado, para a gente observar melhor o que é que está acontecendo dentro da nossa casa, os afazeres do dia a dia, e pediam da gente conversar com Deus. Os afazeres do dia a dia, aliás, impediam da gente conversar melhor com Deus, da gente observar melhor o nosso lar. E diz a palavra que eles só tinham Jesus naquele momento. No lugar deserto, só tinha quem? Deus. Só tinha Jesus. Só tinha o próprio Cristo naquele momento. Mas, oh glória,
Diz a palavra que o povo, ele soube que Jesus com os seus discípulos se afastaram um pouco e foram a outro lugar mais deserto. Diz que o povo foi pela margem e chegaram primeiro do que Jesus, do que os apóstolos, né? E quando chegaram lá, quando Jesus e os seus apóstolos chegaram nesse determinado local, a multidão já estava ali esperando eles. Diz a palavra que Jesus, ele teve compaixão daquela multidão, porque eles pareciam ovelhas sem pastor, diz a palavra. Pessoas desorientadas, pessoas que estavam perdidas, né? E Jesus, naquele momento, diz que começou a ensinar para aquelas pessoas. E o tempo se passou. Chegou a tardinha. Jesus passou o dia inteiro ensinando para aquela multidão. Olha só, ele estava cansado, os apóstolos também estavam cansados, queriam um momento reservado, e após aquele período, né, que eles estavam no barco com Jesus, aquele momento ali de desabafo, aquele momento ali de conversa, de comunhão, né, com ele, a multidão já estava ali esperando. Oh, glória! Talvez você está aí, em casa, é o momento reservado de falar com Deus. Mas quando esse período de a sós com Deus, esse período de reserva com o Senhor, fique sabendo, vai ter uma multidão lá fora te esperando. Vai ter uma multidão querendo ouvir o que foi que você aprendeu com o Pai durante esse período reservado. Vai ter uma multidão querendo enxergar em você a transformação que o Espírito Santo de Deus, na qual você permitiu que ele transformasse você na sua vida. As pessoas, elas vão estar sedentas. Há uma multidão, vai haver uma multidão lhe surpreendendo. Oh, glória! Amados, a questão também não foi só a multidão lhe aguardando. Jesus perguntou. Aliás, os discípulos ficaram preocupados. Disse, Senhor, essas pessoas, elas estão cansadas, elas estão com fome. Dispense-as para que elas vão ao lugar mais urbano, mais movimentado, que possa comprar alguma coisa para eles comerem. Aí Jesus chega para eles, oh glória, e diz, deem vocês de comer a eles. Aí os discípulos, mas Senhor, para dar para essa multidão inteira, a gente tem que ter muito dinheiro. Não vai dar, precisamos de muito dinheiro para alimentar essa multidão. E Jesus perguntou, o que é que vocês têm? O que é que você tem aí? Eles tinham simplesmente 5 pães e 2 peixes. Era só um alimento ali para eles. Era só aquele momento ali que, se você observar, eu acho que dava bem pouquinho, até para os discípulos e Jesus. Né? Não dava para eles ficarem saciados. Era um alimento que só era ali para eles e o necessário. Talvez você saia dessa quarentena. Talvez você esteja vivendo só o necessário. Talvez você esteja aí suprindo a sua casa somente com o necessário. Muitos aí estão desempregados e vivendo somente com o necessário. Somente com os 5 pães e 2 peixes. Mas saiba de uma coisa. Quando você sair desse lugar deserto e for e ver a multidão, não fique omisso. Transborde. Ensine a esta multidão o que o Espírito Santo de Deus fez com a sua vida e te ensinou. Sabe por quê? Porque com o necessário que você tem, vai alimentar multidões.
Aqueles discípulos entregaram tudo o que eles tinham. 5 pães e 2 peixes. E o milagre aconteceu. Jesus deu graças por aquele necessário e o milagre aconteceu. Que estejamos com esse coração agradecidos com o que temos em nossas mãos, porque sabemos que com o que temos, com Cristo, dá para alimentar uma multidão. Deus abençoe a sua vida.